para nós aí os pontos que tu destacarias deste, não sei como é que eu chamo isso aí, essa resolução da ONU, né? Plano de reconstrução, eu sei lá como é que eu Não, chamaria isso aí. é um produto tabajara, né? Porque o nome É, é longo, parece bonito, parece eficiente, mas é um engodo, né? Não, muito obrigada. Para mim, eu estou aprendendo muito, até porque eu tenho um cuidado muito grande, por isso que eu me abstive de comentários, porque eu não trabalho com um tema, mas é muito enriquecedor, tanto o João quanto a Rose. Então, eu esqueci de falar que eu faço um trabalho diretamente com pessoas de Gaza. Eu falo com artistas de Gaza, porque é o que eu estou trabalhando na minha tese de doutorado, é sobre a produção de arte como resistência em Gaza nesses 2 anos. E eu converso muito com as pessoas, com as famílias, com crianças, artistas, né? Então a gente acaba tendo um olhar de dentro, assim, o que as pessoas sentem, o que elas estão pensando, como elas estão sentindo isso tudo, né? É claro que a gente sabe dos interesses americanos, né, em relação a isso. A gente sabe que os palestinos não participaram das decisões. Isso foi um dos comentários, né, tanto da China quanto da Rússia em relação à abstenção, né, por considerar que pouca participação dos palestinos, né. Mas a gente sabe também que quem se abstém, né, acaba escolhendo o lado do opressor. Então, eu acho que fica claro, né, essa posição quando se retira. E uma das coisas que mais me chamou a atenção entre todos esses pontos, essa criação, por exemplo, dessa força internacional de estabilização, né, que ela prevê uma espécie de mandato, né, externo, internacional, e uma das coisas que fala é promover a segurança de Gaza, né, dentro desses 2 anos desse governo de transição. E aí fala ali de treinar uma polícia. E o que a gente pensa? Trump diz que vai presidir esse conselho, né, que não é, como a gente disse, não é um conselho de paz, é um mandato, com a ajuda do Egito e de Israel. Ou seja, o algoz vai treinar a polícia para estabilizar e promover segurança na região, promover segurança em Gaza. Se a gente sabe que tudo que aconteceu em Gaza não foi por um problema de segurança, foi um genocídio, foi um bombardeio, foi um massacre. Então, estão premiando, né, o algoz e dizendo que eles vão, então, treinar a polícia para estabilizar a região, para proteger civis, para que tenha, então, ajuda humanitária, para que tenha uma reconstrução de Gaza, né? E isso tudo acaba não punindo Israel pelos seus crimes, passa batido por isso, né? E nesse sentido, acaba tornando essa força internacional como parte da opressão. Acaba juntando, né, essa força aqui, esse plano com Israel. Então, a gente não vê muito sentido nisso, né? Isso acho que ficou claro para todo mundo. Mas uma coisa interessante que eu observei de lidar com essas situações, tanto na Cisjordânia quanto em Gaza, o meu marido ele é filho de palestinos, e o pai dele foi expulso em 48 e a mãe dele em 67. E a gente viu que após essa ocupação militar na Cisjordânia, depois dos anos 70, a situação, a vida das pessoas ficou muito complicada, né? Com os checkpoint, o muro, né? Esse assédio diário às pessoas para poder passar, são os vistos, aqueles autorização para isso, autorização para aquilo, é placa para circular aqui, placa para circular lá, palestino não pode ir em tais lugares, tem placas dizendo que israelenses não passam por aqui porque é perigoso para vocês, risco de morte. Então, toda essa operação de segregação, essa vida extremamente complicada e, como fala o Franz Fanon, né, esse grande teórico da decolonialidade, os palestinos não respiram, são sufocados diariamente, então é um cotidiano complicado na Cisjordânia. Ao passo que em Gaza, embora fosse um cerco, embora a gente fale de Gaza como a maior prisão a céu aberto do mundo, dentro de Gaza, antes de outubro de 2023,
as pessoas tinham uma certa liberdade. A vida dentro de Gaza, embora com bombardeios de tempo em tempo, a vida cotidiana das pessoas era muito mais, digamos, livre, mais tranquila. As pessoas conseguiam ter uma vida, digamos, quase normal, né? E, embora tudo que a gente sabe que era negado de entrar, de acontecer, tudo. Mas as pessoas diziam que a vida deles era muito mais tranquila do que as pessoas viviam na Cisjordânia. Então, e o que que a gente pensa? Esse cerco, ele aconteceu por causa da eleição e porque Hamas assumiu Gaza. Então, a gente vê que a resistência, ela acabava, esse governo da resistência, ele acabava dando uma certa liberdade para as pessoas, né? E na Cisjordânia, com a Autoridade Nacional Palestina, a gente sabe que com essa polícia que se tem lá, né, que ela faz nada além de domesticar os palestinos, desarmou a população e acabou com a resistência na Cisjordânia. O que a gente vê hoje com as colheitas das azeitonas, né, hoje está um horror para as pessoas, está cada vez pior as agressões. Eu tenho conhecimento com alguns ativistas que trabalharam em Massa Feriata, onde foi filmado o filme que ganhou o Oscar de melhor documentário desse ano, e eles falam desse cotidiano das pessoas, né? E aí o filme saiu e tudo que a gente consegue avançar e mostrar e divulgar, denunciar, a gente sempre tem aquela esperança que vai ajudar em alguma coisa e na verdade acaba que não acontece nada. Depois que o filme ganhou o Oscar, teve um assassinato de uma pessoa muito importante da comunidade, que foi o Aldo Hadalin, por um colono que 2 dias depois estava fora da, nem ficou preso, né? Teve o Hamidan foi preso, agora umas 2 semanas atrás entraram na casa do Basser, que é um outro cineasta, né, que é praticamente o protagonista ali no filme. Então a gente vê que na Cisjordânia esse cotidiano sufocante ele se dá muito em função disso, de ter desarmado a resistência, de ter essa polícia que hoje trabalha mais para domesticar e facilitar a ocupação, facilitar essa entrada desses assentamentos, essa como é que eu posso dizer, essa entrada de Israel mais adentro do que seria acordado, né, teoricamente, na separação. Então, assim, o que eles querem com isso? Eles querem transformar Gaza numa Cisjordânia também. Pelo menos é o que parece, porque vai desarmar o Hamas, não vai ter resistência, o território, se não me engano, 53% do território de Gaza não foi devolvido, então pessoas foram deslocadas e não vão voltar. Quem tenta voltar é vítima de sniper ou então das milícias que foram armadas e plantadas por Israel dentro de Gaza, né? Então é isso, a gente fica meio sem saber. Mas quando a gente conversa com as pessoas em Gaza e quando a gente viu, né, o anúncio do cessar-fogo, que não, na verdade, não é um cessar-fogo, porque eles já romperam várias e várias vezes, né? Cotidianamente, ontem mesmo teve mortes de crianças por bombardeios, mas as pessoas elas se sentiram aliviadas, né, em relação a esse diminuição, digamos, do bombardeio, né, para que as pessoas elas possam respirar um pouco mais, tentar reconstruir sua vida e ao mesmo tempo, quando a gente fala que teve trocas, né, essas trocas finais entre reféns dos dois lados, né, porque quando eles falam, né, palestino é prisioneiro, mas israelense é refém, né, essa troca de reféns, essa última troca, o que aconteceu? A gente viu que os reféns israelenses eles voltam para casa, eles vão encontrar um lar estruturado, eles têm luz, eles têm água, eles vão ganhar um bom dinheiro do governo, uma indenização, vão fazer uma viagem patrocinada, vão curtir a vida, só que os palestinos não têm para onde voltar. O cessar-fogo, o direito de retornar para as regiões, né, não existe. Nós conversamos com uma menina de 16 anos, a gente fez uma campanha para ela, e ela disse, eles saíram da barraca que estavam na praia, voltaram para a casa deles e chegaram lá, não tinha casa, não tem como plantar, o solo está contaminado, não tem água, não tem as estruturas que ainda estão em pé estão perigosas, já teve desabamento com pessoas dentro, né?
agora está frio, as barracas estão alagando. Enquanto isso, né, o pessoal de terno está lá sentado, decidindo na ONU com toda a calma. Mas a fome é diária, o frio é diário. Né? Então, quando que isso vai acontecer? Quando que vai reconstruir? Quando que isso vai avançar? O certo era que liberassem, né? Foi acordado que entraria ilimitadamente ajuda humanitária urgente para acabar com a fome, e Israel continua limitando a entrada, então continua usando a fome. Então, o que isso aconteceu? O que isso trouxe de fato para Gaza e o que vai trazer futuramente, né? Acho que é bom a gente pensar assim, o que a curto, a médio e longo prazo isso quer dizer para Gaza, né? E o Hamas, assim como a autoridade palestina, ela se colocou positivamente, é claro, porque, né, celebra os seus interesses, mas o Hamas ele rejeitou e ele disse claramente o que isso significava, que é mais ou menos o que eu entendi e comentei aqui. Né? Ele, com certeza rejeita, porque não é nada do que se esperava para Gaza. Né? Mas eu vou parando por aqui, até para a Rose comentar um pouquinho. Isso, vamos passar para a Rose e depois a gente circula a palavra aí com intervenções mais curtas até a gente fechar o nosso tempo aqui. Rose, quais os teus registros aí sobre a resolução da ONU? Eu acho importante esse paralelo que a Vanessa trouxe com a Cisjordânia, porque é justamente isso. Ela foi clara como a água, falar sobre essa questão entre Cisjordânia e Gaza. Tanto que a autoridade palestina concordou, né, que é quem governa a Cisjordânia, concordou, e o Hamas não, porque a autoridade palestina se tornou um governo de conveniência na Cisjordânia, que coopera, inclusive, com as IDF. Então, o que eles estão querendo fazer com Gaza neste momento, e o texto da resolução, eu li todo o texto, mas eu não vou trazer ponto por ponto aqui, mas o texto da resolução deixa absolutamente claro que eles querem que a resistência, que não exista resistência armada em Gaza, que a resistência seja eliminada. Vão colocar um governo, uma autoridade jurídica internacional, portanto, vão montar um governo com figuras internacionais, dizem que é um criminoso de guerra, que é o Tony Blair, vão constituir esse governo, os palestinos vão poder participar da burocracia e de forma apolítica, essa palavra aparece no texto da resolução. Os palestinos vão participar, vão fazer os serviços, mas eles não vão participar deste governo enquanto tomadores de decisão. E as IDF só vão se retirar da faixa de Gaza quando estiver claro que na faixa de Gaza não existe resistência armada. Não existe um grupo de resistência ao Estado colonial de Israel, que continuará sendo um Estado colonial. Então, quando for assegurado que não existe resistência em Gaza, aí vai ser conversado com o Estado de Israel para eles se retirarem e depois de então começar a pavimentar o caminho para um Estado palestino. Gente, são mais de 70 anos de um Estado colonial que mata, que rouba as terras dos palestinos, porque agora, depois que Gaza estiver totalmente desmilitarizada, não existir mais o Hamas, o Estado de Israel vai concordar com o Estado palestino soberano, independente? E lá em Israel, tem gente, para você ver o nível do que a gente está assistindo. Tem uma parcela desse gabinete ultradireitista do Benjamin Netanyahu que disse, não, nós não concordamos com essa parte. Nós não queremos que a partir de 2027... quando esse governo internacional, né, essa junta internacional se retirar de Gaza e o Hamas tivesse sido aniquilado, nós não queremos o caminho para um Estado palestino. Quantas vezes, é muito fácil achar hoje em dia, vamos buscar nas redes sociais, quantas vezes nós escutamos o Ben-Gvir, o Smotrich, o Benjamin Netanyahu dizer não haverá Estado palestino. Isso é um engodo. Além de ter um problema seríssimo no texto, que é os palestinos não irão participar de um governo de reconstrução de Gaza, ou seja, do destino político de Gaza, está lá expresso no texto. Os palestinos não vão ter essa autonomia.
Aliás, a reconstrução de Gaza e um governo em Gaza devia estar na mão dos palestinos. Esse é o princípio básico da autodeterminação dos povos. Além desse problema óbvio, já do início, se houver, né, se for implementada essa resolução, nós temos esse outro problema, que é chegar lá e com todo o histórico desse tipo de intervenção que os Estados Unidos fizeram, de ter esse governo transitório no Iraque, na Líbia, no Afeganistão, e todos os males que isso causou, é claro que isso não vai dar em boa coisa, as EDF vão continuar em Gaza. Na verdade, é isso, eles querem fazer uma nova Cisjordânia, até aniquilar a população de Gaza. Até não existir mais terra para o povo palestino, porque o que eles estão tentando nesse momento é realmente uma política genocida, é expulsar os palestinos daquela terra. Mas eles precisam fazer isso em conjunto com os Estados Unidos. A partir do momento que os Estados Unidos aprovam esse texto, na verdade, é dando tempo para o Estado de Israel ocupar Gaza e continuar tornando a vida dos palestinos insuportável. Então, o texto em si já é muito ruim. Primeiro, o motivo principal, eu diria, que é esse, que é não delegar aos palestinos o seu destino político, as decisões do seu destino político, que, mais uma vez, volto a dizer, que é a questão fundamental da autodeterminação dos povos. E, em segundo lugar, é o que a história já nos mostrou diversas vezes. Vamos voltar nos acordos de Oslo, em que os palestinos fizeram grandes concessões e nem com essas grandes concessões os acordos de Oslo foram respeitados, porque o Estado de Israel, e agora eu vou dizer, para além do Benjamin Netanyahu e desse gabinete ultradireitista, a sociedade israelense é uma sociedade doente. As pesquisas de opinião da sociedade israelense, elas mostram isso. Eles não aceitam os palestinos enquanto pessoas. Crianças israelenses defendem que crianças de Gaza sejam mortas. Os livros, tem um estudo muito importante de uma pesquisadora sobre os livros didáticos de Israel. Eles aprendem isso desde novos. E as pesquisas de opinião recentes em Israel, elas deixam isso claro. O problema dos israelenses era com a volta dos reféns, que já deviam ter sido feitas de uma forma mais rápida, mas não com a fome em Gaza. Eles não estão nem aí para isso. Então, o que a gente vai chegar lá no final de 2027, quando esse governo transitório internacional acabar, é o Estado de Israel querendo ocupar Gaza, como eles fazem com a Cisjordânia de uma forma ainda muito mais violenta, eu acredito, porque eles querem chegar na solução final. Então, é um texto problemático, as consequências são quase que previsíveis, tanto do ponto de vista do que essa ocupação em si, do histórico que os Estados Unidos têm de promover esse tipo de ocupação. Volto a dizer, no Afeganistão, no Iraque, no Haiti, né, que tem, inclusive, contou até com a vergonhosa participação do Brasil. E, no final das contas, o que a gente vai ver é o Estado de Israel não aceitando, porque isso não se restringe apenas ao governo de Benjamin Netanyahu, o Estado de Israel, qualquer governo que passe lá, não aceitando a existência de um Estado palestino soberano. Então, esse é o grande problema. Aí eu vou partir para a segunda camada, não vou me estender muito, que é a abstenção da Rússia e da China, que foi péssima. Né? Eu acho que não adianta dois países tão importantes quando a gente está falando, né? Estamos caminhando para uma realidade multipolar, o mundo vai ser multipolar, estamos caminhando para uma nova ordem, né? Os chineses lá na Organização para a Cooperação de Xangai, o Xi Jinping fez um discurso dizendo que precisamos de novas instituições, porque as que estão aí não estão funcionando, e na hora do vamos ver, porque eu acredito, a minha leitura é que Gaza é a maior questão internacional. É uma espécie de uma régua moral, porque a gente está falando de um Estado colonial que mata civis em escala industrial. Crianças, o número de crianças mortas do 7 de outubro de 2023 para cá é uma coisa assustadora. Né? É algo, eu falo sempre do dado das crianças porque é algo incontornável. A partir do momento que a gente está falando em morte em escala industrial de crianças e as pessoas não se chocam, aí a gente está com um problema muito sério, que vamos remontar lá a década de 30 do século XX. É uma coisa realmente assustadora. E aí, quando a gente... Por isso que eu digo, a Palestina, Gaza, é a nossa régua moral, é a grande questão do nosso tempo. E aí, quando nós temos dois países, membros permanentes do Conselho de Segurança, que
poderiam ter utilizado seu poder de veto neste momento e não utilizam, eu acho que nós estamos muito mal em relação à causa palestina. E eu acho que a gente deve criticar, porque aqui no Brasil, pelo menos, a gente tem sempre os analistas internacionais, os meus colegas, eles gostam muito mesmo de falar que nós estamos vencendo os Estados Unidos. O imperialismo norte-americano está sendo derrotado. E a gente vai vendo micro-derrotas dos Estados Unidos, mas mesmo assim, como a Vanessa disse, as crianças estão passando fome, as crianças estão passando frio. As pessoas estão na ONU discutindo, repreendendo o Donald Trump, e na prática isso serve para quê? Quando a gente chega num momento tão decisivo como esse, a gente tem a abstenção da Rússia e da China, que foram muito negativas e, na minha concepção, indefensáveis. A Rússia teria feito ali algum tipo de discussão justamente sobre a participação dos palestinos, né? E indicaram que ia vetar. Bom, no final das contas, não vetaram. A realidade é essa, não vetaram. Então, eu acho que acabou sendo uma derrota para o povo palestino e também para um povo que resiste a um Estado colonial, porque é isso que o Estado de Israel é. É um Estado colonial que, a partir de 1948, inicia uma ofensiva e que vem deixando esse rastro de sangue e de roubo há mais de 7 décadas. E acho que, e voltando nessa questão que eu disse aqui no Brasil dos meus colegas, eu acho importante a gente dizer isso da Rússia e da China, porque não há nada pior para as nossas análises e para a nossa luta diária de achar que o nosso inimigo está enfraquecido ou ele está derrotado, quando, na verdade, ele não está. E eu acho que essa questão de Gaza, por ser a nossa régua moral, a questão mais urgente do nosso tempo, quando a gente vê os Estados Unidos tendo um ganho como esse, o Estado de Israel tendo um ganho como esse, é muito preocupante. É muito preocupante e é muito triste. E eu espero que ainda sobreviva a luta, a resistência na Palestina. Dito isso, eu quero fechar dizendo que eu não julgo os palestinos, as pessoas comuns da Palestina, se elas disserem que essa é a melhor saída. Eu estou aqui criticando a resolução, mas se elas disserem que essa é a melhor saída, porque o intenso sofrimento que os palestinos passam nesse momento, né, os vídeos mais recentes são de crianças sentindo frio, né, com as chuvas, o sofrimento é muito intenso. Então, a gente, né, acho que eles só querem um alívio, seja qual for, para esse sofrimento. E o que eu posso desejar também é que um dia a Palestina seja plenamente livre, do rio ao mar. Perfeito, perfeito, Rose. A Beatriz Andrade concordando aqui, ó, tem que criticar a negligência da Rússia e da China. Deixa eu agradecer aqui os camaradas dos canais Mídia Livre e canal da Geopolítica que estão conosco aqui, ó. Nosso tempo urge, estamos nos aproximando já dos finalmente. João Quaresma, como é que tu compreende aí essa situação toda? Olha, depois da exposição da Rose, tenho alguma dificuldade, mas pela positiva. Acho que a Rose expôs muito bem o problema. Estamos perante um tratado, um acordo, digamos, uma resolução, que é a palavra correta. Estamos de acordo com uma resolução que não é mais do que uma continuação do processo de anexação daquilo que é o território, daquilo que resta do território palestiniano. A Rose já expôs muito bem, eu queria só focar agora aqui os aspectos da China e da Rússia. De facto, a China e a Rússia, quando se abstiveram, enumeraram os motivos pela sua abstenção, e eu, quando olho para esses motivos, vejo que os motivos entram nestas preocupações que já foram aqui mencionadas pela Rose, nomeadamente a falta de governança da Palestina e o ridículo que é desta coisa que chama o Board of Peace, a quem preside é Donald Trump e quem é o seu braço direito é Tony Blair, como já foi aqui referido, e isso a mim parece-me de uma falta de sensibilidade e ao mesmo tempo de uma afirmação de vitória por parte do opressor. O território é um misto de... vai ser... Os palestinianos vão ser anexados com um misto de duas táticas, entre o violento e uma um bocadinho mais pacífica, não é? Através destas resoluções, mas a pouco e pouco vão perdendo, vão sendo obrigados a recuar e, no fundo da questão, se Israel
é o autor de facto, desta colonização, deste extermínio, deste processo de limpeza, e sempre teve a anuência e o apoio dos Estados Unidos, e não só, de outros países europeus, da Alemanha. A Alemanha é um dos principais defensores na Europa do Estado de Israel. Enfim, não se sabe se por uma culpa, um sentimento de culpa antiga. A mim, isso parece-me uma história mais de fantasia do que outra coisa qualquer. A Ucrânia, também um dos grandes apoiantes de Israel. E, portanto, era muito difícil pensar-se que isto é a mesma coisa que o lobo, a raposa, peço desculpa, decidir a paz dentro do galinheiro. Quer dizer, isto é um esquema absurdo. Agora, a China e a Rússia, de facto, enumeraram razões válidas para não votar a favor, mas depois, na concretização do seu voto, acabam por permitir, tendo o poder para impedir esta resolução, que é claramente gravosa para os palestinos, acabam por dar... aqui tenho que dar, obviamente, uma opinião que é apenas a minha opinião, não a quero passar como verdade absoluta, mas eu sinceramente acho que a China e a Rússia jogaram numa ótica de não desafiar os Estados Unidos. Existe aqui um equilíbrio muito ténue, até no processo de confronto entre estas potências, e parece-me que, infelizmente, temos que reconhecer que a Palestina é aqui o cordeiro sacrificial. Se posso utilizar esta imagem para descrever este cenário, que é um cenário de terror. E com isto encerro. Perfeito. Poderiam ter até, né, já que a China e a Rússia têm aquela relação, como é que eles chamam de amizade? Rose, me ajuda aí, amizade, como é que é o termo que eles usaram, o Xi e o Putin, quando eles fizeram lá o protocolo de... amizade sem limites. Amizade sem limites. Eles usam abrangente sem limites, é os termos que eles usam. Eles podiam ter escolhido um dos dois para vetar, né? Um vetinho só. Um veta e o outro se abstém, né? Mas eu acho que o João está certo. Eu acho que a Palestina, o povo palestino foi entregue como um cordeiro para o sacrifício, né? Gente, assim, ó, vou pedir para vocês 2 minutinhos cada uma rodada final aqui. Sei que o tempo já passou aqui, mas peço desculpas, que o debate é muito bom, né? 2 minutinhos só para a gente fazer um fechamento aqui nessa pauta aí. Vamos começar com a Vanessa. Bom, eu queria só agradecer a Rose por mencionar o estudo da Nurit El-Hanan, e ela fez um estudo mostrando como a educação israelense, ela fez um estudo sobre os livros didáticos e como, desde cedo, são formados na base do ódio, do racismo e da desumanização do palestino, né? E, inclusive, essa professora, ela é uma pedagoga, a filha dela morreu num atentado suicida em Jerusalém, antes dela fazer esse estudo. Foi o que, digamos, levou ela a procurar entender o porquê daquilo, né? Porque uma pessoa chega ao ponto de se suicidar e para matar outras pessoas, né? E aí ela justifica o estudo dela, né? E também muito importante que a Rose falou em relação à sociedade ser doente mesmo, tanto que a gente viu agora, né, Rose, essa questão do estupro do palestino, né, que estava prisioneiro lá, né, político, e eles ficaram enlouquecidos, tanto o governo, né, com a necessidade de investigar quem vazou o vídeo, né, e a sociedade se importando em transformar os estupradores em ídolos e tentar defender isso, se tornar lei, o direito de estuprar palestinos. Ou seja, quando uma sociedade se preocupa mais com quem denunciou um crime do que com o próprio crime, a gente entende que é isso, né? Então, muito obrigado, Rose, por trazer esses 2 pontos, foi muito interessante. E o que o João falou sobre os 2 países não desafiar, né, o Trump, mas é isso mesmo, né? Que assim como Israel desumaniza os palestinos, Rússia e China pouco se importam com o sangue palestino, porque realmente, de fato,
são humanos que não importam para esses dois países, que também são imperialistas. A gente não pode tirar esse título deles também, né? Eu sei que muita gente pode ter críticas em relação a isso, mas é verdade, né? Então, é isso, gente. Muito obrigada, eu agradeço muito os comentários da Rose e do João, a oportunidade, Luiz, muito obrigada, e boa noite a todas e todos. Obrigado, Vanessa, eu que agradeço a tua presença, te parabenizo aí por esse trabalho com a arte, né, do povo palestino e tudo. E hoje foi a primeira participação tua aqui, Vanessa. Queria te agradecer e deixar as portas do canal abertas para ti. Queremos te ouvir em outras oportunidades aqui. Rose Martins, tuas conclusões finais aí. Eu quero agradecer o convite por ti, a companhia do João e da Vanessa, foi muito interessante, a todos que nos acompanharam. E o meu último comentário sobre esse tema da Palestina, essa questão, Vanessa, que você citou, né, dos estupradores, eles foram para a televisão encapuzados, né, darem entrevistas como se fossem celebridades, e o jornalista que, se não me engano, é um homem, né, um jornalista que denunciou, ele está sendo hostilizado, ele está sendo xingado. Então, é uma mulher, né? É uma mulher. É esse tipo de sociedade, né, que nós estamos tendo que assistir em pleno século XXI. Mas é isso, quero agradecer a todos, foi muito bom conversar com vocês. Obrigada, João, pela todas as informações que você trouxe, a Vanessa, ao Portinho pela oportunidade de estar aqui, e a todos que nos acompanharam. Esse episódio dos soldados estupradores é assim, é aquele que a gente acha que já viu tudo e que não pode vir nada mais subhumano e degradante, e vem esse episódio, né, realmente. E é importantíssimo que vocês estão colocando aqui sobre o povo israelense, né, porque tem muita gente que tenta adorar essa pílula e dizer, não, o povo israelense não... Não, a maioria da sociedade israelense está apoiando desde o começo e está cada dia mais enfurecido nesse ódio, né? João, tu vai encerrar aí o nosso programa. Obrigado pela tua presença de novo. Eu é que agradeço a oportunidade de poder participar, porque eu não me considero um especialista, eu sou um amador destas matérias e sou um ativista também, no sentido em que o meu trabalho jornalístico é feito por amor à camisola, é feito de forma voluntária, de forma gratuita, portanto essa é a minha forma de estar. Relativamente a estas questões da Palestina, para encerrar, eu vivo numa zona de Portugal, no sudoeste de Portugal, onde existe uma comunidade crescente de israelitas. E alguns vêm, já possuem algum dinheiro e compram propriedades e instalam-se aqui, e percebe-se que querem viver longe da guerra, e percebe-se que querem viver em paz. Outros até conseguem montar alguns negócios. Estou-me a lembrar aqui de uma fábrica montada por israelitas e palestinianos, aqui a cerca de 40 quilómetros de onde eu estou, que produz tijolos em cânhamo para uma construção de casas ecológicas. E só queria deixar aqui esta nota de que há que sempre manter alguma esperança na humanidade, porque há pessoas, de facto, em Israel que se apercebem dessa desumanidade, que lhes toca. Portanto, é impossível que numa sociedade doente como essas toda a gente seja doente. Há sempre alguém que nota. Mas eu já tive algumas conversas com estas pessoas, e elas dizem que saíram de Israel por já não suportar mais esse tipo de clima, por já não conseguirem mais compactuar com aquilo. E neste caso encontraram aqui em Portugal, e na zona onde eu estou, refúgios, no fundo, para viver. Mas lá está, os palestinianos não podem dizer o mesmo, não é? Porque se temos muitos israelitas com posses para comprar e para obter vistos de residência portugueses, os palestinianos, se não forem refugiados, enfim, poucas hipóteses têm de fazer isso. Quero dar nota, então,
Quero agradecer, foi uma honra estar na presença deste brilhante painel. Eu confesso que me sinto sempre um pouco diminuído, porque eu sou um operário. Assim, estou no sítio certo, que é a voz trabalhadora. Eu sou um trabalhador. Proletário. Eu sou um proletário. Enfim, já desempenhei outras profissões, já fui professor, mas atualmente sou um proletário. São as circunstâncias da vida. Proletários mandam aqui na voz trabalhadora. Muito bem. Quero dar nota que a partir da próxima semana vou fazer mais uma incursão ao leste. Vou percorrer zonas como Lugansk, Donetsk, Zaporizhia, essas zonas quentes. Vou tentar falar com o máximo de pessoas que conseguir. Algumas já estão agendadas, nem sempre as agendas se cumprem, mas peço-vos só que fiquem atentos àquilo que depois será produzido em função desse trabalho de campo. Serão cerca de 3 semanas e portanto, é isso que eu tenho para dizer. Muito obrigado, uma boa noite e a estes espectadores que são muito participativos e que têm estado a deixar os comentários. Estas coisas fazem-se por eles. Não fazia sentido ser de outra forma. Obrigado, João. Boa viagem para a Rússia e para a antiga Ucrânia, né? Para esses estados aí da antiga Ucrânia. Daqui a 3 semanas tu volta aqui, tá, João? Já fica agendado, quando tu voltar da Rússia para Portugal, estarás aqui conosco de novo. A Rose Martins e a Vanessa também já ficam convidadas para voltar. O programa é semanal, então a gente vai convidá-las novamente para estar aqui. Foi uma mesa sensacional, adorei. O pessoal também está deixando elogios aqui no comentário. Janete, Pinguim, Letícia Fontoura chegou no final aqui, o Emerson Ribeiro sempre conosco, Kleber Carneiro, a Olívia, todo mundo, Luiz Santos, grande camarada, Beatriz Andrade, todo mundo que esteve conosco. Tivemos um cartão amarelo, um cara do chat aqui que tivemos que silenciá-lo por 24 horas, né? Cartãozinho amarelo, hoje ninguém tomou vermelho aqui no chat, então foi bem produtivo aqui. Obrigado, camaradas. Um bom fim de semana a todos e todas aí. Até a próxima. Muito obrigado.